Olá, pessoal! Então vamos falar um pouquinho agora sobre os processos que regulam a filtração glomerular. Então, a regulação da intensidade de filtração glomerular, bem como também do fluxo sanguíneo renal, é feita por meio de dois processos básicos, dois tipos de processos, na verdade. Processos de autorregulação, que são intrínsecos à estrutura, aos néfrons, e processos de regulação extrínseca, a regulação mediada por hormônios, por substâncias de atuação parácrina, entre outras. E a autorregulação, principalmente, tem como objetivo manter a intensidade de filtração glomerular constante, mesmo frente às variações do nosso organismo, mesmo frente ao aumento de pressão, baixas de pressão, uma modificação no tônus vascular, que vão ser elementos importantes, como a gente já viu, na determinação dessa intensidade de filtração. E há dois tipos principais de mecanismos de autorregulação: o mecanismo miogênico e o feedback túbulo glomerular. Primeiramente, o mecanismo miogênico é embasado na tendência do músculo liso vascular, das arteríolas, que vão estar nos rins, de se contrair frente a uma distensão. Então, como assim? O músculo liso vascular, quando é distendido, ou seja, quando há um aumento de pressão que promove essa distensão, aumento de volume, ele naturalmente vai promover contração muscular lisa e, portanto, não vai haver variação da intensidade de filtração. Por quê? Porque a distensão é contrabalanceada com uma contração. E aí os fluidos disponibilizados para os capilares vão ser praticamente os mesmos, mesmo com alteração de pressão, alteração de volume de fluxo circulando no sistema circulatório. Como é o processo molecular? Quando há um estiramento muscular dos vasos, vai haver abertura de canais ativados por estiramento. E o aumento de cálcio, como vocês já sabem, promove a contração da musculatura lisa. E, portanto, vai haver esse processo de contração reflexo ao estiramento. E também nós temos o feedback túbulo glomerular, Em que consiste isso? Basicamente, para que haja esse feedback, nós vamos ter de grande importância a mácula densa. Espero que vocês lembrem, é a porção que está em contato com a arteríola aferente e a arteríola eferente do ramo ascendente espesso da alça de Henle. E aí, quando há aumento de pressão, aumento de volume circulante aí no glomérulo, vamos ter também um aumento da quantidade de sódio, obviamente, que está entrando, já que há mais fluido, para ser filtrado, então há um aumento de sódio. E aí a mácula densa vai identificar que está ocorrendo esse aumento de pressão, aumento de volume circulante pela entrada de sódio, porque vai haver um aumento dessa entrada de sódio por meio do simporte sódio, um sódio, 2 cloreto, um potássio, que é muito importante no ramo ascendente espesso da alça de Henle. Então, vai haver entrada desse sódio e a entrada do sódio vai induzir a saída de ATP, principalmente, e ADP. O ADP que vai se ligar aos seus receptores do tipo A1 e o ATP vai se ligar aos seus receptores que são do tipo P2X. Ao se ligarem aos seus receptores na musculatura lisa da arteríola aferente, vai haver a indução de um aumento da concentração de cálcio, que vai se distribuir aqui por toda a musculatura, e também aumento de cálcio nas células granulares. O aumento do cálcio vai promover, como vocês já sabem, uma vasoconstrição. Então, o que ocorreu? O aumento de fluido aumentou a quantidade de sódio. O sódio entrou, foi identificado pela mácula densa, que vai atuar como um sensor, na verdade,
induziu a saída de ATP e ADP que se ligou aos seus receptores, promovendo um aumento da concentração de cálcio na musculatura lisa da arteríola aferente. E houve vasoconstrição, portanto, o aumento de fluidos promove uma vasoconstrição por esse feedback. E a vasoconstrição vai diminuir o fluido que chega efetivamente nos capilares glomerulares, mantendo, na verdade, a intensidade de filtração glomerular, deixando essa intensidade constante. Da mesma forma, quando há diminuição do volume, entra menos sódio, portanto, a quantidade de cálcio cai e, portanto, uma vasodilatação, permitindo também a manutenção de uma intensidade de filtração glomerular. Então, são mecanismos, tanto o mecanismo miogênico quanto o feedback tubulo-glomerular, que tem como objetivo manter em funcionamento uma filtração constante, para que abalos gerais do organismo não alterem o funcionamento assim tão abruptamente dos nossos rins. Só que é importante também salientar que não são mecanismos perfeitos, há sempre uma variaçãozinha ou outra. Outro ponto importante também é que esses mecanismos não vão funcionar em variações de pressão abaixo de 90 milímetros de mercúrio, ou seja, se a sistólica for diminuída abaixo de 90 milímetros de mercúrio, não vai haver compensação por esses mecanismos intrínsecos. E não são mecanismos perfeitos, né? Obviamente. E aí também nós temos uma regulação extrínseca. Essa regulação extrínseca pode ser dividida em fatores que promovem a vasoconstrição, especialmente da arteríola aferente. E aí, promovendo a vasoconstrição da arteríola aferente, vai haver a diminuição da intensidade de filtração glomerular e diminuição do fluxo sanguíneo renal. E fatores que promovem a vasodilatação da arteríola aferente, promovendo, portanto, o aumento da intensidade de filtração glomerular e aumento do fluxo sanguíneo renal. Isso tudo embasado o quê? Em alterações da pressão hidrostática no capilar glomerular. Por isso a importância da aula passada, para entender como é que esses fatores efetivamente alteram o funcionamento geral do glomérulo. E aí a vasoconstrição. Quem são os fatores que promovem vasoconstrição da arteríola aferente? Primeiro, o sistema nervoso simpático. Quando é que o sistema nervoso simpático vai ser ativado? Os rins só são inervados por fibras simpáticas, não são inervados por fibras parasimpáticas, isso é importante. Então, essas fibras simpáticas só vão ser ativadas em momentos de estresse, né? Naturalmente, em situações de equilíbrio, não vai haver muito tônus simpático, porque quem está organizando tudo são os mecanismos de autorregulação. Então, não tem necessidade de uma atuação extrínseca, né? Só quando há um desequilíbrio acentuado no nosso estado geral é que vamos ter esses fatores extrínsecos atuando para manter uma homeostase do funcionamento renal. Então, o sistema nervoso simpático vai ser ativado quando houver uma desidratação, ou estresse emocional intenso, e aí vai haver liberação de catecolaminas em diversos locais do néfron, né? E nesse caso, que é um interesse para a gente, nós vamos ter a atuação de norepinefrina, especialmente em receptores alfa-1 adrenérgicos presentes na musculatura lisa vascular da arteríola, tanto aferente como eferente, promovendo uma vasoconstrição que vai ser mais acentuada na arteríola aferente, promovendo a diminuição da intensidade de filtração glomerular. Além disso, a endotelina também é um fator que vai promover vasoconstrição e sua secreção vai ser induzida pelos outros fatores, pela própria ativação do sistema nervoso simpático, pela produção de angiotensina 2, que a gente vai discutir mais à frente, e pelo próprio estresse de cisalhamento, que ocorre nos vasos, e ela vai promover vasoconstrição também, tanto de arteríola aferente e eferente, culminando no final das contas numa diminuição da intensidade de filtração glomerular. E a angiotensina 2, outro fator bem importante,
vai atuar em seus receptores e vai promover uma vasoconstrição também. De forma geral, vai haver uma diminuição dessa intensidade de filtração glomerular por essa vasoconstrição. E aí, temos os fatores que promovem vasodilatação. Primeiramente, prostaglandinas. As prostaglandinas vão ser muito importantes. As prostaglandinas que atuam nos rins vão ser a PGE1, PGE2 e PGI2, que eu não coloquei aqui. E elas vão ser muito importantes porque vão atuar aumentando o AMP cíclico intracelular na musculatura lisa dos vasos, induzindo, portanto, uma vasodilatação por causa da atuação da PKA, que vocês já devem saber. E o próprio sistema nervoso simpático e angiotensina 2 que induzem a liberação de prostaglandinas, situações de estresse e tudo mais. Por quê? Se tiver uma constrição demasiada dos vasos, o rim pode ficar com um suprimento sanguíneo insuficiente. Então, as prostaglandinas vão proteger os rins de em situações estressantes terem alguma injúria, promovendo essa vasodilatação que, na realidade, não vai alterar a intensidade de filtração glomerular, já que está numa situação de estresse e tem vários fatores vasoconstritores, mas vão atuar localmente, promovendo o aumento do fluxo sanguíneo renal e, portanto, uma proteção da estrutura renal. O óxido nítrico, como vocês já sabem, promove vasodilatação também por toda aquela cascata que já foi mostrada. A bradicinina é um produto da conversão de cininogênio a partir da calicreína. Vai promover vasodilatação também, inclusive por estimular a produção de prostaglandinas e óxido nítrico, aumentando a intensidade de filtração glomerular e fluxo sanguíneo renal. E os peptídeos natriuréticos também vão ser bem importantes. Quem são os peptídeos natriuréticos? Peptídeo natriurético atrial e peptídeo natriurético cerebral. O atrial, obviamente, é produzido pelos átrios e o cerebral pelos ventrículos. Mas por que eles são produzidos? São produzidos quando há uma distensão do átrio e ventrículo, formando o PNA e o PNC, respectivamente. Portanto, essas substâncias vão ser produzidas quando tem muito volume sanguíneo. Então, o objetivo dessa substância é diminuir o volume circulante no sangue. Portanto, vão promover a vasodilatação para aumentar a intensidade de filtração glomerular e eliminar fluidos pela urina. Entre outras coisas, também vão atuar em canais de sódio para que haja menor reabsorção de sódio com natriurese e uma diurese, uma maior liberação de sódio e de água pela urina. Então, de uma forma simplificada, são esses os fatores. Recapitulando, nós podemos regular a filtração glomerular de forma intrínseca. Nós podemos também ter uma regulação dessa intensidade de filtração por fatores extrínsecos, proteínas, moléculas de atuação parácrina, que vão promover aumento ou diminuição da intensidade de filtração glomerular e do fluxo sanguíneo renal, a depender da situação em que o nosso organismo está vivenciando, principalmente pelos processos pelo controle da vasodilatação e vasoconstrição das arteríolas renais, em especial a arteríola aferente. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.